Eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Quem você seria que se não carregasse seus medos? Quem você seria se não carregasse suas dúvidas? Quem você seria se não carregasse as histórias que contou para si mesmo durante toda a vida? Talvez a maior ilusão que você tenha aprendido seja acreditar que você precisa se tornar alguém diferente para viver a vida que deseja. Mas e se eu te dissesse que o potencial do que você deseja já existe? A versão de você que já é abundante, a versão de você que já é próspera, a versão de você que ama e é amado, a versão de você que vive o seu propósito, a versão de você que acorda todas as manhãs com confiança, clareza e paz. Talvez essa versão não esteja no futuro, talvez ela já exista agora, em uma dimensão de possibilidades que seus olhos não conseguem enxergar, mas que sua alma já consegue sentir. E se isso for verdade, então a sua missão não é criar essa versão. A sua missão é se alinhar com ela. Remover os bloqueios, abandonar as limitações, questionar as crenças que mantêm você preso a uma identidade menor do que aquela para a qual nasceu. Porque aquilo que você deseja não é um acidente. O chamado que você tem dentro de si não é um acidente. A visão que aparece no seu coração repetidamente definitivamente não é um acidente. Talvez seja uma lembrança de quem você realmente é. E talvez a sua maior transformação está em parar de perseguir o seu potencial e sim reconhecer que ele já existe, que ele já está disponível, esperando que você se torne suficientemente receptivo para recebê-lo. E se você já está cansado de tentar se tornar alguém que você não é para manifestar o que você deseja, esse vídeo é para você. Existe um princípio muito interessante dentro do hermetismo chamado Lei da Polaridade. E essa lei nos ensina que tudo tem dois polos: amor e medo, calor e frio, luz e escuridão, expansão e contração. O que percebemos como opostos, na verdade, são diferentes graus da mesma coisa. E ao entender isso, você passa a olhar para si mesmo de uma forma completamente diferente. Porque com a mesma intensidade que você pode amar, é a mesma intensidade com que você pode sofrer. A mesma profundidade da sua luz é a mesma profundidade da sua sombra. E é aqui que eu quero voltar à pergunta que fiz no início desse vídeo. Quem você seria sem seus medos? Quem você seria sem seus traumas? Quem você seria sem suas sombras? Talvez a resposta não seja aquela que você já ouviu por aí, ou não seja aquela que você espera, porque as suas sombras não são um acidente, elas fazem parte da sua jornada. Elas fazem parte da construção da sua consciência, da sua história e da sua identidade. Fazem parte da história que trouxe você até esse momento. Durante muito tempo, somos ensinados a esconder as nossas sombras, a lutar contra elas, a rejeitá-las, a fingir que elas não existem. Mas aquilo que você rejeita continua controlando você nos bastidores. Aquilo que você ilumina começa a se transformar. Talvez o objetivo da sua vida não seja destruir a escuridão. Talvez seja integrá-la, compreendê-la, aprender com ela. Porque a sua sombra não é o oposto da sua luz. Ela é a evidência de que existe luz. E quanto maior o potencial que existe dentro de você, maior pode parecer a sombra que o acompanha. Por isso, pare de perguntar o que você seria sem seus medos. Pergunte também o que os meus medos estão tentando me mostrar, o que as minhas feridas estão tentando me ensinar, e o que existe por detrás das limitações que eu carrego. Porque muitas vezes aquilo que você chama de obstáculo é apenas o portal para a nova versão de si mesmo.
E por isso existe aquela máxima: torne-te quem tu és, assuma quem você é. Antes de mudar, aceite-se. Se assumir e aceitar quem você é o primeiro passo para se livrar daquelas frequências mais baixas: tristeza, apatia, culpa, vergonha. Então, importantíssimo isso. Antes de trabalhar na sua identidade, trabalhe suas sombras, conheça e aceite-as. Faça as pazes com toda essa ideia e não as coloque por debaixo do tapete, pensando que está resolvendo algo. Tudo isso faz parte de quem você é. Não queira se livrar dos seus traumas, da vergonha. Você é sim tudo isso, bom e ruim. Todos nós somos, todo mundo é. Então, transforme o seu lado sombrio em sua maior potência. As pessoas fracas rejeitam, tiram da frente fraquezas, falências, traumas. E todo esse lado sombrio. Agora, as pessoas fodas transformam toda essa informação em sabedoria e maturidade, que, como eu disse, todo mundo tem. Então, seja foda. Afinal, qual é a diferença entre inteligência e sabedoria? Você saberia responder essa pergunta? Qual é, afinal, a grande diferença entre inteligência e sabedoria? A inteligência, o conhecimento, ela vem através da informação, ela é adquirida. Já a sabedoria, ela vem através de experiências e mais, do aprendizado que tiramos das experiências. Poucas pessoas viveram uma vida de 35, 40 anos e se tornaram sábias, mas muitas se tornaram inteligentes. Pois a sabedoria vem da inteligência bem aplicada, bem utilizada e bem interpretada. Pessoas que constroem impérios, elas olham para este lado sombrio e os transformam em sabedoria. No entanto, seu corpo sabe como se comportar. Corpo, mente e alma não têm início, meio e fim. Eles são uma coisa só, diferentes facetas, porém, uma coisa só. Você pensa tanto no seu passado que o seu corpo vai se comportando igual, as mesmas sensações biológicas. E chega um momento que o seu passado se torna quem você é. Então, qual é a sua assinatura vibracional? Ah, o meu medo de traição está apenas na minha mente. Não, está em tudo que você é, pois corpo, mente e alma são uma coisa só. No entanto, só ter consciência dos seus traumas, das suas feridas emocionais, não adianta. Pelo contrário, isso só reafirma a crença desses padrões que se repetem na sua vida. É uma consciência observando a própria autodestruição. O seu presente é alimentado pelo seu passado. Tomar consciência começa a fazer sentido quando você decide mudar o seu sistema de significados. O seu sistema de significados que rege a sua vida. Os seus traumas, o que aconteceu, são simplesmente fatos. Mas o que move a sua vida são os significados que você dá aos fatos que acontecem nela. Vocês já devem ter escutado a história dos irmãos que cresceram com um pai alcoólatra. Um se tornou presidiário e o outro um grande empresário. Quando o irmão que estava preso foi questionado de por que ele se tornou presidiário, participou de tantas coisas moralmente ruins, ele respondeu: com o pai que eu tive, você queria que eu me tornasse o quê? Da mesma maneira, perguntaram para o outro irmão que se tornou empresário: o que te fez se tornar um grande empresário? E ele respondeu: com o pai que eu tive, você queria que eu me tornasse o quê? Por causa do significado que deu à experiência, o seu sistema de significados movem a sua vida. O seu passado está com você. Não adianta querer se livrar dele. Não tem como curar o seu passado. Quem te fala isso, por favor, não acredite. É mentira.
porque a responsabilidade é sua de transformar esse passado em sabedoria. E enquanto você não o fizer, se tornará refém dele. Então, você tem duas opções na sua vida, independente se você teve uma infância terrível ou uma infância de margarina. Aliás, conheço pessoas que tiveram uma infância de margarina. Incrível! Essas pessoas tiveram tudo na infância e, mesmo assim, se tornaram adultos cheios de traumas. Isso se dá por causa do sistema de significado. Porque muitas vezes tem pessoas que sofrem tanto que nem ligam mais para o sofrimento. E pessoas que não sofrem, qualquer acontecimento, pode ser um assalto, qualquer coisa, aquilo marca demais a vida delas e elas acabam se transformando naquilo. Qualquer fato pequeno as traumatizam grandemente. Estão vendo? O que importa não é o nível da experiência, e sim o que você alimenta. Então, faça a sua escolha hoje. Você quer alimentar a sua versão do futuro, aquela que vive os seus sonhos, ou continuar alimentando o seu passado, fortalecendo cada dia a sua identidade baseada nos seus traumas, nas suas sombras, nos seus medos. Não importa o que você passou, escolha a partir de hoje alimentar a sua versão do futuro, aquela que cria, realiza os seus sonhos. Eu quero encerrar esse vídeo com uma última reflexão. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que precisava consertar algo em si mesma, para então finalmente merecer paz, felicidade e prosperidade. Mas talvez o primeiro passo não seja se consertar, e sim se compreender. Veja, a sua maior força está nas suas partes que você passou anos tentando esconder. E talvez a transformação que você procure comece no momento em que você para de lutar contra si mesma e comece a caminhar ao seu próprio lado. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Obrigada por terem assistido até aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!